História da Embraer. Sob o brilho de mentes tupiniquins, nasce a aviação. Em 1709, Bartolomeu de Gusmão deu início às contribuições do Brasil ao mundo aeronáutico, ao criar o balão de ar quente. Já em 1901, com seu dirigível número 6, Santos Dumont realizou ao redor da Torre Eiffel o primeiro voo controlado da história. Cerca de 5 anos depois, em 23 de outubro de 1906, perante mais de 1.000 espectadores, pilotou o 14 bis, primeira aeronave mais pesada que o ar a decolar por seus próprios meios. Na sequência, projetou e deu vida ao Demoiselle, sua obra máxima. Mais do que inventar produtos, o visionário brasileiro deu asas ao sonho de voar. Anos mais tarde, em 1950, o governo brasileiro inaugurou o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, com foco na formação de engenheiros aeronáuticos. Nele, ingressou um garoto inquieto e sonhador, em 1959. Osiris Silva formou-se engenheiro aeronáutico em 1962 e passou a participar, e, na sequência, coordenar, do desenvolvimento de um projeto de aeronave que resgatasse a aviação regional no país. Com o primeiro voo bem-sucedido em 1968, o Bandeirante teve tamanha aceitação que exigiu a criação de uma fábrica que organizasse sua produção seriada. Nascia, assim, a Embraer. 20 de janeiro de 1941, criação do Ministério da Aeronáutica. O Ministério da Aeronáutica, criado pelo Decreto de Lei nº 2.961 do governo de Getúlio Vargas, surgiu com o objetivo de desenvolver, ampliar e coordenar as atividades técnicas e econômicas da aviação nacional, visando ao progresso e à segurança do país. O primeiro-ministro a assumir a pasta foi Joaquim Pedro Salgado Filho. Sob a liderança do brigadeiro Casimiro Montenegro Filho, foi criado um plano para fomentar a indústria aeronáutica, tendo como uma de suas missões estabelecer um órgão científico, técnico e educacional do Ministério da Aeronáutica. Para tanto, foi lançada a Comissão de Organização do Centro Técnico de Aeronáutica, COCTA, que elegeu o município de São José dos Campos, SP, para sediar as instalações. O projeto da sede foi concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer. 16 de janeiro de 1950, criação do ITA. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, foi criado pelo Decreto de Lei nº 27.695, de 16 de janeiro de 1950. O professor Richard Smith, docente do Massachusetts Institute of Technology, MIT, Estados Unidos, foi escolhido como o primeiro reitor do Instituto. 1954, criação do IPD. O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, IPD, foi o segundo criado dentro do então Centro Técnico de Aeronáutica, CTA. Tinha sob sua direção os departamentos de aeronaves, PAR, de eletrônica, PEAM, de materiais, PMR, e de motores, PMO. Entre os principais objetivos do IPD estava ensaiar e homologar novos tipos de aeronaves produzidas ou modificadas no Brasil. O sonho que decola. Convencida do potencial de mercado associado à aviação regional e das primeiras experiências bem-sucedidas com o protótipo, a equipe partia, então, para um novo desafio e viabilizar a fabricação em série do Bandeirante. Após tentativas junto ao setor privado, o time liderado por Osiris Silva articulou com o governo a criação de uma companhia de capital misto, com capitalização inicial do Estado. Em 19 de agosto de 1969, a Embraer foi oficializada via decreto de lei. Suas atividades se iniciaram em 2 de janeiro de 1970, em endereço que, até hoje, homenageia a data, Avenida Brigadeiro Faria Lima 2170 em São José dos Campos, SP. Para viabilizar a comercialização do Bandeirante, a Embraer introduziu diversas modificações no modelo. Depois delas, o avião trocou de código, recebeu a numeração AMB-110, deixando as iniciais AMB-100 apenas para os primeiros 3 protótipos. Ao longo dos anos 1970, o Bandeirante ganhava destaque no mercado e rasgava os céus dos 4 cantos do planeta. Simultaneamente, a Embraer trazia soluções inovadoras para seus primeiros clientes nos segmentos de aviação agrícola, comercial e executiva.
Entre as aeronaves apresentadas, destacaram-se o Ipanema, o Chavante e o Xingu, além da linha montada em parceria com a americana Piper. 1965, Projeto IPD-6504. O Ministério da Aeronáutica encomendou um estudo ao então Centro Técnico de Aeronáutica, CTA, sobre potencial aumento da frota de aeronaves de passageiros de médio porte no Brasil. O então ministro, Brigadeiro Eduardo Gomes, assinou o documento básico de aprovação do projeto sob NIPD 6504. 22 de outubro de 1968, primeiro voo do Bandeirante. O protótipo do Bandeirante, pintado nas cores da Força Aérea Brasileira, FAB, voou pela primeira vez. Alguns dias depois, foi apresentado às autoridades. 19 de agosto de 1969, a criação da Embraer. O presidente da República, Arthur da Costa e Silva, assinou o decreto número 770, criando a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A., a Embraer, destinada à fabricação seriada do avião. 2 de janeiro de 1970, início das operações da Embraer. A posse da primeira diretoria da Embraer demarcou o início de operação da empresa. A construção dos prédios foi iniciada numa área ao lado do campus do então Centro Técnico de Aeronáutica, CTA, em São José dos Campos, SP, e hangares foram erguidos junto à pista de pouso, onde hoje se localiza o aeroporto da cidade. O edifício sede, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, bairro do Putim, ganhou o número 2170, em alusão à data. 31 de julho de 1970, primeiro voo do Ipanema. Desenvolvido no Centro Técnico de Aeronáutica, CTA, para atender demandas agrícolas, o Ipanema integrou o portfólio da Embraer após a criação da empresa. O protótipo com matrícula PPZIP levantou voo pela primeira vez nesta data. 7 de setembro de 1971, primeiro voo do Chavante. O EMB 326 Chavante, projetado pela empresa italiana Aermacchi, foi montado sob licença no Brasil pela Embraer. Realizou seu primeiro voo em 7 de setembro e, no dia seguinte, a FAB recebeu os 4 primeiros aviões. Agosto de 1972, primeiro voo do EMB 110. Concomitante ao voo inaugural do EMB 110 Bandeirante de série, em 9 de agosto, a Embraer anunciou as primeiras vendas da aeronave para o transporte comercial de passageiros. No dia 18, foi realizada a apresentação pública da aeronave, em cerimônia na empresa. 1973, primeiras entregas do Bandeirante. Os primeiros EMB 110 foram entregues para a Força Aérea Brasileira em fevereiro, recebendo a designação militar C-95. No mesmo ano, no dia 11 de abril, foi entregue a primeira unidade para aviação comercial destinada à Transbrasil. A aeronave de prefixo PTTBA entrou em operação 5 dias após o evento. 19 de agosto de 1974, parceria com a Piper. A Embraer assinou um contrato de cooperação com a Piper nas áreas de desenvolvimento, produção e comercialização de seus aviões leves, contemplando 8 diferentes modelos: EMB 710 Carioca, EMB 711 Corisco, EMB 712 Tupi, EMB 720 Minuano, EMB 721 Sertanejo, EMB 810 Sêneca, EMB 820 Navajo e EMB 821 Carajá. Primeiras exportações da Embraer. Autoridades uruguaias firmaram a compra de 15 aviões produzidos pela Embraer, 5 EMB-110 Bandeirante para uso da Força Aérea do Uruguai, e 10 EMB-200 Ipanema, destinados a serviços agrícolas. A cerimônia de entrega das aeronaves foi realizada no mês seguinte ao acordo, no dia 22 de outubro de 1976, primeiro voo do Xingu. Destinado a atender o mercado de transporte executivo, o Xingu tinha capacidade para até 8 passageiros e foi a primeira aeronave pressurizada construída e projetada no Brasil. 7 de outubro de 1979, Embraer Aircraft Company. Para ampliar as atividades globais, foi criada a Embraer Aircraft Company, EAC, na cidade de Dania, nos Estados Unidos. Em 1981 a EAC transferiu suas instalações para Fort Lauderdale, onde permanece até os dias atuais. Levantando voo nos 4 cantos do mundo.
Após seus primeiros 10 anos de vida, a Embraer ganhava maturidade e altitude. As aeronaves apresentadas já se consolidavam e o Bandeirante marcava seu nome como grande protagonista da aviação regional global, inclusive no concorrido mercado estadunidense. Nos anos 1980, foram introduzidas novas aeronaves, especialmente visando os mercados da aviação comercial e de defesa. Neste nicho, a Embraer se destacou ao estabelecer parceria com as italianas Air Italia e MACH. Posteriormente, se uniram e formaram a Air MACH para desenvolver seu primeiro caça, o AMX. Além disso, inovou ao dar vida ao EMB 312 Tucano, um turbohélice de treinamento que aliava desempenho equivalente e custos menores em relação aos modelos a jato da época. No segmento comercial, a Embraer introduziu o EMB 120 Brasília, um modelo pressurizado que integrava as mais avançadas tecnologias disponíveis. Foi considerado o avião regional mais utilizado do mundo, tendo superado a marca de 350 unidades comercializadas e operadas por 26 companhias aéreas em 14 países. 1 de março de 1980, controle acionário da Neiva. Ao assumir o controle acionário da Neiva, a Embraer transferiu a engenharia e toda a linha de produção dos aviões leves e do Ipanema para a empresa, dando início à ativação das instalações da unidade Embraer Neiva em Botucatu, SP. 19 de agosto de 1980, primeiro voo e rolou do Tucano. O primeiro protótipo do Tucano foi apresentado ao público e voou oficialmente pela primeira vez em cerimônia realizada no dia 19 de agosto de 1980. 1 de maio de 1983, Embraer Aviation International. Localizada na cidade de Paris, França, a Embraer Aviation International, EAI, foi fundada com o objetivo de promover as vendas e fornecer suporte aos clientes da companhia sediados em território europeu, no Oriente Médio e na África. Julho de 1983, primeiro voo e apresentação oficial do Brasília. O dia 25 de julho marcou a data do primeiro voo do turbohélice EMB 120 Brasília. 4 dias mais tarde, a aeronave foi apresentada publicamente em cerimônia oficial. 16 de outubro de 1985, primeiro voo e rolou do AMX. Fruto de uma parceria entre a Embraer e as italianas Air Italia, hoje Alenia, e MACH, hoje a Air MACH, o AMX foi concebido como caça monomotor, monoposto, especializado missões de ataque. Sua primeira unidade produzida no Brasil foi apresentada e voou pela primeira vez cerimônia oficial nesta data. Turbulência e superação. No início da década de 1990, a Embraer se associou à FAMA, Fábrica Argentina de Material Aeroespacial, para investir em um projeto altamente inovador. Com desempenho acima da média, o CBA-123 Vector era silencioso e veloz. Entretanto, exigindo elevados investimentos das parceiras e enfrentando um cenário econômico internacional desfavorável, o turbohélice não teve a aderência esperada do mercado. Em 1994, após investimentos direcionados ao projeto do CBA-123, a Embraer sofreu com dificuldades financeiras. Uma reformulação profunda era necessária. Osiris Silva voltou, então, à companhia para conduzi-la a um processo de privatização, que se concluiu no final daquele ano. Em meio a essa conturbada situação, engenheiros trabalhavam em uma nova aeronave. Estudaram o mercado de aviação regional minuciosamente e sabiam que esse novo modelo era capaz de responder às suas necessidades. Seu nome, QRJ-145, um bimotor a jato, narrow-body, para 37-50 passageiros. Alinhado às demandas do mercado, o avião teve tamanho sucesso que deu origem a uma família completa de aeronaves Embraer, Embraer Regional Jets, RJ-135, 140, 145 e 145XR. Julho de 1990, primeiro voo e apresentação oficial do CBA-123. Turbohélice que introduziu inúmeras inovações no mercado, o CBA-123 fez seu primeiro voo oficial em 18 de julho, durante a Feira Internacional de Farnborough, na Inglaterra. No dia 30, a aeronave foi apresentada publicamente em cerimônia oficial. 7 de dezembro de 1994, privatização da Embraer.
A Embraer foi privatizada e as instituições financeiras Cia Bosano Simonsen e o Assisten e Perella adquiriram a participação majoritária da empresa, ao lado dos fundos de pensão Previ e Sistel. Em abril de 1996, o grupo Assisten e Perella decidiu encerrar sua presença na estrutura societária da Embraer e sua participação foi comprada pelo grupo Bosano. Rolou do EMB 145. Jato pressurizado com capacidade para até 50 passageiros, o EMB 145, hoje RJ 145, era focado no transporte regional e aliava alto desempenho ao baixo custo de operação. Voou pela primeira vez em 11 de agosto de 1995. 7 dias depois, foi apresentado publicamente em cerimônia oficial. Desde então, a aeronave foi consagrada como um dos marcos da aviação regional no mundo. 27 de dezembro de 1996, primeira entrega do EMB 145. Coube à empresa norte-americana Continental Express selar a primeira entrega do EMB 145, renomeado posteriormente para RJ 145. 12 de maio de 1998, rolou do RJ 135. Jato de nova geração para 37 passageiros e construído com base no RJ 145, o RJ 135 foi apresentado publicamente em cerimônia oficial. 04 de julho de 1998, primeiro voo do RJ 135. Apresentado publicamente no mês de maio, o RJ 135 voou pela primeira vez pouco mais de um mês depois da cerimônia. 24 de agosto de 1999, primeiro voo das aeronaves ISR. A data marcou o primeiro voo das aeronaves EMB 145A e CI EMB 145RS e a apresentação da família ISR em Intelligence, Surveillance e Reconnaissance, aeronaves dotadas de sistemas avançados de vigilância, inteligência e reconhecimento. 26 de novembro de 1999, criação da ELEB. A Embraer Liber Equipamentos do Brasil S.A., ELEB, consiste numa joint venture fruto da parceria entre a Embraer e o grupo Liber Aerospace, com sede na Suíça. Challenge, Create, Outperform. O sucesso da família RJ, Embraer Regional Jets, deu novo impulso à companhia. No início dos anos 2000, foi anunciado o programa E-Jets, jatos comerciais com capacidade para entre 70 e 130 passageiros, e a Embraer intensificou sua participação no segmento de jatos executivos. Foram desenvolvidas as famílias Legacy Phenom, além do Lineage 1000, o maior jato executivo do mundo. Entre os anos 2000 e 2010, a frota de E-Jets consolidou a liderança global da Embraer no segmento de aviação comercial regional, enquanto o Phenom 300 se tornou o avião executivo mais vendido do mundo. Nos anos 2010, foram apresentados o KC-390, cargueiro militar multimissão desenvolvido junto à Força Aérea Brasileira, a família de E-Jets I-2, os jatos comerciais regionais mais silenciosos e eficientes do mundo, além da família Praetor, de jatos executivos. A Embraer hoje também pensa fora da caixa. Incentivando dinâmicas disruptivas de inovação, a companhia tem se empenhado no desenvolvimento de um EVTOL, veículo elétrico de decolagem e pouso vertical, em português. Uma alternativa pensada para revolucionar a mobilidade urbana, ampliando o acesso ao transporte aéreo dentro das cidades. Inspirada por sua essência e pelos grandes personagens de sua trajetória, a Embraer está comprometida em superar os desafios do futuro. Construindo, por meio de sua engenharia criativa, um legado cuja herdeira será a própria humanidade. Inauguração do Centro de Realidade Virtual. Criado de forma pioneira, o Centro de Realidade Virtual, CRV, da Embraer permite a projeção de imagens tridimensionais dos aviões, possibilitando que sejam examinados todos os detalhes de uma aeronave em fase de projeto. Inauguração do escritório na China. Na data, foram introduzidos um escritório comercial e um depósito de peças em Beijing, na China, focados na comercialização de novos aviões a clientes asiáticos e no suporte a linhas aéreas que já operavam aeronaves Embraer. 27 de junho de 2000, primeiro voo do ERJ-140. Derivado do ERJ-145, o jato era pressurizado e tinha capacidade para até 44 passageiros. Seu lançamento agregou mais uma aeronave à família Embraer Regional Jets.
01 de dezembro de 2000, escritório em Singapura. Na ocasião, a Embraer inaugurou seu escritório comercial em Singapura, local consagrando como um dos principais centros de tráfego aéreo da Ásia e do Pacífico. Janeiro de 2001, inauguração da unidade em Eugênio de Melo. Após a aquisição de uma antiga fábrica desativada, a Embraer recuperou o espaço e inaugurou suas instalações em Eugênio de Melo, distrito de São José dos Campos. 31 de março de 2001, primeiro voo do Legacy. A aeronave executiva de 10 a 16 assentos na versão executiva e 16 a 19 assentos na versão Shuttle, o Legacy 600 voou pela primeira vez nesta data. 29 de junho de 2001, primeiro voo do ERJ-145XR. Contando com alcance maior que o ERJ-145 graças à adição de tanques extras de combustível e à adoção de winglets em suas asas, a versão XR completou a família Embraer Regional Jets. 13 de outubro de 2001, inauguração da pista de Gavião Peixoto. A Embraer inaugurou a primeira etapa da nova unidade em Gavião Peixoto, SP, com a entrada em operação da pista destinada a operações de ensaio em voo. Com 5 km de extensão, a pista é a maior da América Latina. 29 de outubro de 2001, rolou do Embraer 170. Projeto arrojado e desafiador desenvolvido em tempo recorde, o Embraer 170 foi apresentado publicamente em cerimônia oficial nesta data. 2002 a 2007. Ao longo de sua jornada fantástica, a Embraer contou com inúmeros facilitadores que possibilitaram que ela se tornasse, hoje, uma das maiores companhias aeroespaciais e de defesa do mundo. A combinação entre a engenharia criativa do brasileiro e a excelência educacional na formação de engenheiros aeronáuticos no Brasil foi um dos facilitadores mais expressivos. Como forma de retribuir as contribuições da educação para sua jornada, a Embraer inaugurou, em 2002, o Colégio Juarez Vanderlei. Dedicado a introduzir metodologias inovadoras de ensino para permitir uma formação de excelência a estudantes do ensino médio de São José dos Campos, a instituição se tornou referência nacional. Hoje, figura como uma das melhores instituições educacionais no ranking do Exame Nacional do Ensino Médio. Entre 2002 e 2007, a Embraer expandiu, ainda, sua participação pelo globo, assumindo o controle da OGMO em Portugal. Além disso, deu sequência ao desenvolvimento do programa EJETS, apresentando as aeronaves I-170, I-175 e 191-95. Por fim, intensificou sua participação no mercado de jatos executivos, introduzindo a família Phenom. Vanderlei. O Colégio Engenheiro Juarez Vanderlei, atualmente denominado Colégio Embraer Juarez Vanderlei, foi instalado na cidade de São José dos Campos e representou a primeira realização do Instituto Embraer de Educação e Pesquisa. O colégio figura atualmente entre as 15 melhores escolas segundo o ranking promovido pelo Instituto de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB. 19 de fevereiro de 2002, primeiro voo do Embraer 170. Menor modelo da família de E-Jets da Embraer, o Embraer 170 levantou voo pela primeira vez tripulado pelos pilotos de teste Luiz Carlos Rodrigues e Eduardo Camelieri e pelo engenheiro de ensaios em voo Gilberto Cardoso. 11 de junho de 2002, Complexo Gavião Peixoto. Contando com a pista de voo mais comprida das Américas, 4.967 metros, o Complexo Industrial de Gavião Peixoto foi inaugurado pela Embraer com o objetivo de sediar parte das atividades industriais das aeronaves dos mercados de defesa e de aviação comercial. Hoje, é a planta responsável pela produção de grande parte dos componentes do KC-390. 14 de junho de 2002, primeiro voo do Embraer 175 foi o segundo modelo da nova geração de jatos comerciais da família E-Jets a levantar voo. Primeira entrega do Super Tucano para a FAB. Combinando um motor turbo-hélice e aviônicos de última geração, o Super Tucano é hoje utilizado por diversas forças aéreas ao redor do mundo. Sua primeira entrega, no entanto, foi direcionada à Força Aérea Brasileira, FAB, em 2003. 09 de fevereiro de 2004, rolou do Embraer 190. O Embraer 190 foi apresentado publicamente em cerimônia oficial nesta data.
A aeronave tem capacidade para até 114 passageiros e era, até então, o maior jato comercial fabricado pela Embraer. 12 de março de 2004, primeiro voo do Embraer 190. Nesta data, voou pela primeira vez o terceiro modelo da família E-Jets, o Embraer 190, até então, a maior aeronave comercial fabricada pela Embraer, contando com capacidade para até 114 passageiros. 07 de dezembro de 2004, primeiro voo do Embraer 195. O Embraer 195 foi responsável por completar a família E-Jets, sendo o último a voar. Maior aeronave da linha e, até então, a maior já fabricada pela Embraer, conta com até 124 assentos. 23 de dezembro de 2004, Embraer assume controle da OGMA. Com a aquisição da Indústria Aeronáutica de Portugal, OGMA, a Embraer intensificou sua presença na Europa incorporando a experiência da portuguesa em diversas operações aeroespaciais, inclusive manutenção e produção. 16 de junho de 2007, rolou do Phenom 100. A apresentação pública do Phenom 100 marcou a estreia de uma nova referência criada pela Embraer para o segmento de jatos muito leves, Very Light Jets, em inglês. A cerimônia oficial foi conduzida na sede da empresa em São José dos Campos, SP. 26 de julho de 2007, primeiro voo do Phenom 100. Primeira aeronave construída pela Embraer focada no segmento de jatos executivos muito leve, entry-level ou very light jets, o Phenom 100 decolou pela primeira vez nesta data. Seu grande destaque consiste no desempenho e conforto de jato aliado aos custos operacionais equiparáveis a um turbohélice. 2008 a 2013. Em 2008, a Embraer apresentou aquele que seria consagrado o jato executivo mais vendido do mundo por 6 anos consecutivos, o Phenom 300. No ano seguinte, lançou o programa KC-390, estabelecido em parceria com a Força Aérea Brasileira, FAB, e focado no desenvolvimento de um cargueiro militar multimissão. As primeiras unidades devem ser entregues à FAB em 2019. No início dos anos 2010, a Embraer ampliou sua internacionalização, inaugurando a unidade de Melbourne, Estados Unidos, em 2011, focada na fabricação de alguns dos principais jatos executivos da Embraer, e a unidade de Jacksonville, Estados Unidos, em 2013. Foram lançados os novos membros da família Legacy, os modelos 450, 500 e 650. Em 2012, foi lançada a Visiona, uma parceria entre Embraer, Telebrás e Governo Federal, focada no desenvolvimento do primeiro satélite geoestacionário brasileiro. Já em 2013, foi inaugurada a segunda unidade do Colégio Embraer, o Colégio Brigadeiro Casimiro Montenegro, em Botucatu, acentuando a participação da Embraer na educação. 14 de abril de 2008, rolou do Phenom 300. A Embraer apresentou publicamente seu novo jato executivo, o Phenom 300, em cerimônia realizada 2 dias depois da finalização da montagem da primeira aeronave na unidade de Gavião Peixoto, SP. 29 de abril de 2008, primeiro voo do Phenom 300. 2 semanas depois de sua apresentação, o Phenom 300 voou pela primeira vez no final de abril de 2008. A aeronave se tornou um sucesso comercial, sendo eleita por 4 anos consecutivos o jato executivo mais vendido do mundo. 03 de julho de 2008, aquisição da Eleb. A Embraer adquiriu 40% do capital da Embraer Liber Equipamentos do Brasil S.A., Eleb, detendo a totalidade das ações da empresa, que adotou a razão social Eleb Equipamentos S.A. 14 de abril de 2009, lançamento do programa KC-390. Foi assinado o contrato com a Força Aérea Brasileira, FAB, marcando o início do programa da Aeronave de Transporte Multimissão, o KC-390. 23 de agosto de 2009, primeiro voo do Legacy 650. 2 aeronaves Legacy 650 realizaram um rollout e o primeiro voo, apresentando a maior cabine de sua categoria, com capacidade para até 14 passageiros. 21 de fevereiro de 2011, inauguração da unidade de Melbourne. A primeira fábrica da Embraer nos Estados Unidos dedicada à montagem final de aeronaves foi inaugurada no Aeroporto Internacional de Melbourne, na Flórida. 28 de maio de 2012, Programa de Satélite Brasileiro.
A Embraer, a Telebrás e o governo federal criaram a Visiona, empresa brasileira integradora de sistemas espaciais e responsável pelo primeiro satélite geoestacionário brasileiro. 27 de novembro de 2012, primeiro voo do Legacy 500. Os pilotos de teste Mozart Lousada e Eduardo Camelier, e os engenheiros de voo Gustavo Monteiro Paixão e Alexandre Figueiredo foram responsáveis pelo voo de 1 hora e 45 minutos do Legacy 500, o primeiro jato executivo da categoria Mid-Size a incorporar o sistema de controle Fly-by-Wire. 4 de fevereiro de 2013, novo colégio Embraer em Botucatu. O Instituto Embraer de Educação e Pesquisa inaugurou em Botucatu, SP, uma nova unidade do Colégio Embraer, com capacidade para 360 alunos. O colégio leva o nome de um dos idealizadores do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, e do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA, Casimiro Montenegro Filho. 26 de março de 2013, inauguração em Jacksonville. Foram inauguradas instalações no Aeroporto Internacional de Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos, para a montagem de aeronaves. 28 de dezembro de 2013, primeiro voo do Legacy 450. O Legacy 450 voou pela primeira vez em São José dos Campos, SP, estreando como o primeiro jato executivo de sua categoria, Mid-Light, equipado com sistemas de comando em voo eletrônico Full Fly-by-Wire. 2014 ao futuro. Nos anos 2010, a Embraer apresentou o Programa I-2, visando o desenvolvimento dos jatos comerciais de até 150 assentos mais silenciosos e eficientes do mundo. Desde então, já foi introduzido no mercado o I-190-2, em 2018, tendo como primeiro operador a companhia aérea norueguesa, Widerøe. Em 2015, foi apresentado o Ipanema 203, nova versão do avião agrícola produzido pela Embraer desde os anos 1970. O Ipanema 203 é o único avião do mundo, vendido em série, que aceita etanol como fonte de combustível. Muito além do universo da aviação, a Embraer se prepara diariamente para o futuro. Direcionando esforços para a inovação disruptiva, a empresa se instalou no Vale do Silício em 2017 e está comprometida a revolucionar a mobilidade aérea urbana das grandes metrópoles, introduzindo veículos aéreos de propulsão elétrica e decolagem e pouso verticais, no português, eVTOLs. 27 de março de 2014, inauguração em Sorocaba. A Embraer inaugurou seu novo centro de serviços para jatos executivos no Brasil, localizado no Aeroporto Bertrand Louis Leopolds, SOD, em Sorocaba, São Paulo. 21 de outubro de 2014, rolou do KC-390. A Embraer apresentou o primeiro protótipo do avião de transporte multimissão, o KC-390, produzido na fábrica de Gavião Peixoto, SP. 3 de fevereiro de 2015, primeiro voo do KC-390. O KC-390 realizou seu primeiro voo com sucesso. Os pilotos de teste Mozart Lousada e Marcos Salgado de Oliveira Lima e os engenheiros de ensaios em voo Rafael Leme e Roberto Becker voaram a aeronave por 1 hora e 25 minutos, realizando avaliação de qualidades de voo e de desempenho. 24 de junho de 2015, primeiro voo do Ipanema 203. O novo avião agrícola da Embraer, o Ipanema 203, fez seu primeiro voo público de demonstração na abertura do evento anual promovido pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. 25 de fevereiro de 2016, apresentação do I-190-2. Líder mundial na fabricação de jatos comerciais até 130 assentos, a Embraer deu um passo na consolidação de sua posição ao apresentar o I-190-2, primeiro jato da segunda geração da família de E-Jets de aviões comerciais. A cerimônia foi realizada em unidade da empresa em São José dos Campos. 23 de maio de 2016, primeiro voo do I-190-2. O programa do E-Jets I-2 alcançou outro importante marco, com a realização do primeiro voo do I-190-2, meses antes do programado. 23 de novembro de 2016, Embraer e Saab juntas. A Embraer Defesa e Segurança e a Saab inauguraram Centro de Projetos e Desenvolvimento do Gripen, Gripen Design Development Network, GDDN, em Gavião Peixoto, SP, tornando a planta o hub de desenvolvimento tecnológico do Gripen NG no Brasil.
7 de março de 2017, apresentação do I-195-I-2. Em cerimônia realizada na unidade de São José dos Campos, a Embraer apresentou a maior aeronave da segunda geração da família de E-Jets e também o mais eficiente avião comercial do mundo para rotas domésticas, o I-195-I-2. 14 de março de 2017, Embraer no Vale do Silício e em Boston. Uma equipe de inovação da Embraer foi instalada no Vale do Silício e em Boston, nos Estados Unidos. O objetivo é trabalhar em oportunidades para o negócio de transporte aéreo, contando com a colaboração de startups, investidores, academia e corporações. 29 de março de 2017, primeiro voo do I-195-I-2. 10 meses após o primeiro voo do I-190-I-2, a Embraer realizou o voo inaugural de mais uma aeronave da segunda geração da família de E-Jets, o I-195-I-2. Elétricos com decolagem e aterrissagem vertical. A Embraer firmou acordo com a Uber visando a explorar o conceito de um ecossistema, denominado Uber Elevate Network, que poderá permitir o desenvolvimento e implantação de pequenos veículos elétricos com decolagem e aterrissagem vertical, VTOLS, na sigla em inglês, para deslocamentos curtos no espaço urbano. Esse foi o incrível vídeo de hoje contando a história e os maravilhosos feitos pela Embraer. Curta, comente e compartilhe. E um grande abraço.